Eu sei que a vida de todas as pessoas está muito corrida e agitada, mas te convido a me ouvir por alguns minutos, e esses podem ser os minutos mais importantes da sua vida. Quero hoje compartilhar com você a boa nova de salvação. Muitos podem se perguntar: salvação? Salvação de quê? Por que eu preciso de salvação? Bem, houve um evento na história da humanidade que mudou completamente os seus rumos e como o homem era na sua origem. Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, os representantes da raça humana, caíram, quebraram um princípio estabelecido pelo Criador, e essa condição pecaminosa se estendeu a toda a humanidade. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Podemos afirmar que, independente de nossas diferenças de cor, raça, etnia, se somos ricos ou pobres, cultos ou iletrados, jovens ou velhos, a condição espiritual de todos diante de Deus é a mesma. Somos seres caídos, nascidos na maldade e maus por natureza. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Muitos querem se enganar, tendo um alto conceito de si mesmo, negando a natureza do seu próprio coração. Mas a Bíblia é clara a esse respeito. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a primeira coisa a se fazer é reconhecer a nossa condição de pecadores e devedores. Pois um homem que não aceita a própria doença não pode ser curado. Essa é a condição humana. O homem está perdido e não pode fazer nada para salvar a si mesmo. Pois a ofensa cometida pelo primeiro casal e reproduzida por seus descendentes, que somos nós, está acima da nossa capacidade de pagamento e tem penalidades eternas. A Bíblia é clara em dizer que nada que façamos, nossas obras, méritos ou justiça própria podem nos justificar diante de Deus. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. É claro que Deus aprecia as boas obras, mas elas são incapazes de nos tornar merecedores da salvação. Elas devem ser o resultado de alguém que já foi salvo por Deus. Então, o que resta ao ser humano? Não existe saída? Para o homem, realmente é impossível se salvar. Mas os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Somente quando Deus age na história é que a salvação do homem se torna possível. O homem só pode ser salvo pela intervenção de Deus. Diante da incapacidade humana de pagar o preço pelo seu próprio pecado, de não ser capaz nem mesmo de compreender sua situação e condição caída, Deus então decide pagar o preço. E no seu plano eterno, providenciou o que era necessário para a salvação do homem. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso revela o amor de Deus, sua graça e misericórdia revelada na pessoa do seu Filho Jesus. Nós não merecemos, mas Deus nos amou de maneira tão profunda que entregou seu Filho único em nosso favor, o justo e perfeito pelos injustos e pecadores. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz para a salvação de todo aquele que crer nele e em seu sacrifício. Jesus morreu em nosso lugar, pagando o preço de sangue que para nós era impossível pagar. Nosso pecado merece a morte, morte eterna, mas o sacrifício de Jesus em nosso lugar, quitando toda a dívida que existia contra nós, possibilita ao homem, pela fé, a salvação eterna, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que era impossível ao homem, através do sacrifício de Cristo e pela graça de Deus, se torna possível por meio da fé em Jesus, que morreu por nós e pela sua ressurreição nos garantiu justificação. Ato que atribui a justiça de Cristo a todo aquele que crê, em seu sacrifício na cruz e em sua ressurreição, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A obra de Cristo para a salvação do homem foi completa. Resta ao homem reconhecer sua condição de pecador, se arrepender de seus pecados, crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente Jesus nos conduz à salvação. Não há outro caminho. Muitos têm buscado salvação em outros deuses, pessoas ou coisas. Mas disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro Deus ou pessoa, além de Jesus, que possa estabelecer novamente a comunhão entre Deus e os homens. Jesus é o único que pode nos levar à presença de Deus. Ele é o único que pode interceder por nós junto ao Pai. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O tempo para se entregar a Jesus e crer nele é agora. Esse tempo se chama hoje. Só há oportunidade de salvação enquanto temos vida. As pessoas querem deixar a decisão mais importante de suas vidas para depois. Querem procrastinar, como se sempre houvesse um amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa pode ser sua última ou talvez única oportunidade de salvação. Não postergue essa decisão. Não conte com o tempo que você nem sabe se tem. A vida é breve e depois da morte não haverá mais oportunidades. Seu destino já estará selado. E só há 2 destinos possíveis: o céu e o inferno. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Céu e inferno. 2 realidades eternas que aguardam a consumação da história da humanidade, que se dará na volta de Jesus e no juízo final. O Senhor Jesus voltará em glória para buscar os seus servos. Agora não mais como Salvador, mas como juiz do mundo. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu.
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aquele dia será um dia de grande alegria para uns e de grande desespero e aflição para outros. Pare e pense. Nós não estamos falando aqui de algo trivial, terreno, passageiro e sem importância. Estamos falando do destino eterno de todos nós. Só existem duas possibilidades, não existe uma terceira via. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Se você compreendeu que é um pecador, que a maldade está na sua natureza, que você não pode fazer nada para se justificar diante de Deus, mas crê em Jesus e em seu sacrifício na cruz, crê que Ele está vivo e voltará para julgar o mundo, então abrace agora mesmo a salvação oferecida por Deus a você. Se você quer hoje se entregar a Jesus, faça essa oração com fé, aí mesmo no silêncio do seu coração. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e me arrependo dos meus pecados. Creio em Ti e em Teu sacrifício por mim. Entrego a minha vida ao Senhor agora. Salva-me, Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu confesso que a partir de agora, Tu és o meu Salvador e Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, bem-vindo à família de Cristo. E esteja preparado, pois a sua vida vai se transformar. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.